Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Ana Jekyll e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o processo do nosso Almanac Pirata. Pra quem tá muito por fora, eu sou escritora de livros de pirata de uma série chamada Nadia Kim. Essas belezinhas daqui. E em 2023 eu lancei o nosso primeiro Almanac Pirata, que é tipo um conjunto de informações extras sobre a série, informações dos personagens, desenhos, quizzes, jogos. Inclusive, os almanaques piratas são comentados dentro dos livros. Pela primeira vez em Nadia Kim, A Corrida das Ilhas Gêmeas, quando o Casper compra o almanaque em uma loja e ele começa a ler sobre os piratas de todas as gerações. E aí eu pensei, por que não fazer isso na vida real, não é mesmo? E eu sempre pensei em Nadia Kim como uma série, uma franquia. E eu sempre quis que tivessem muitas coisinhas extras pro pessoal colecionar, tipo merchandising, sabe? Camisetas, ecobags, contos exclusivos. E eu achei o almanac uma coisa simplesmente genial, porque a minha irmã e eu, a gente é bem fã de Naruto, e Naruto tinha, tipo, umas revistinhas extras, assim, ranqueando os personagens favoritos dos fãs, de acordo com votações, enfim. Aí tinha, tipo, momentos favoritos até agora do anime, de acordo com os fãs. Então tinha várias brincadeirinhas, assim, exclusivas pra quem assinava essa outra revista. E aí eu fui convidada pra um evento em Minas Gerais, que é o Nerd Experience, em 2023. E eu falei, cara, eu quero levar uma coisa exclusivíssima pra esse evento, por que eu não faço almanac pirata? Aí eu lancei esse daqui, que é o primeiro volume, ele é lá de 2023, e eu fiz totalmente sozinha. Se quiserem depois eu lanço um tour dele por aqui, mas acho que já deve ter nas minhas redes. Que tem, tipo, entrevistas com os personagens, pegadinhas da Jack, guia de sobrevivência com a Kim, diário de um rapaz viajante com o Garou. Só que, caramba, isso aqui deu um trabalho, mas um trabalho. E a minha ideia inicial era que todo ano tivesse uma edição nova, um volume novo, né? Então, para esse segundo almanac, eu convidei duas artistas sensacionais, que é a Sky e a Lia. Elas participaram do nosso concurso de fanarts, que inclusive todo ano a gente faz. Aqui tem algumas fanarts. E justamente aí, então, eu convoquei elas porque eu vi os desenhos delas e eu fiquei, cara, isso é a cara de Nadia Kim. E acabava que, tipo, todos os vencedores dos concursos entravam no almanac como uma brincadeira, até que eu comecei a convocar elas. E eu pensei, cara, isso é muito legal. E se em todo concurso eu convocasse alguns vencedores para participar no novo almanac? Porque aí cada almanac vai ter a sua cara diferente e vai ter um toque dos fãs. Inclusive, já tô de olho para um time novo, pro Almanac de 2026. E o nosso próximo concurso de fanarts deve começar ali por julho ou agosto desse ano ainda, fiquem ligados. O processo criativo desse almanac foi uma coisa muito em conjunto com as meninas. E foi, acho que a gente demorou um ano. Um ano inteirinho pra fazer, pra gente conversar. A gente fez reuniões, a gente se ligou. E a gente pensou assim, cara, o que será que os fãs iam gostar de ver nesse novo almanac? Mais tarde, então, eu vou fazer um tour com vocês, mostrar um pouquinho mais do que tem aqui dentro. Mas, por enquanto, eu quero que vocês vejam um pouquinho do depoimento delas sobre como foi participar desse projeto. Oi, gente! Oi, gente! Eu sou a Cel, é bem mais conhecida por aqui como Sky. Meu nome é Lia e eu sou uma das artistas que colaborou para fazer o Almanac Pirata 2. E agora é um prazer me apresentar para vocês como uma das ilustradoras e a editora da segunda edição do Almanac Pirata. Yay! Como foi ficar sabendo que ia participar do projeto? Resume tudo, surto psicológico. Eu surtei. Quando eu comecei a ler Nadia Kim, eu comecei a fazer fanarts. Tudo começou por causa, principalmente, de uma fanart que eu fiz depois que eu comecei o terceiro livro. Eu postava essas fanarts no Instagram e a Ana Lu acabou vendo. E eu recebi uma mensagem no intervalo da Ana Lu falando: você quer participar do projeto? E nossa, eu comecei a tremer. Eu fiquei surtada, eu gritei. E eu surtei ainda mais quando eu descobri a outra pessoa que ia trabalhar comigo. Daí depois eu fiquei sabendo que eu ia desenhar com a Sky e ela virou minha melhor amiga e eu amo ela. E aí a Ana Lu falou, você vai trabalhar com a Lia. Eu falei, mentira que eu vou trabalhar com a Lia. O que Nadia Kim significa pra vocês? Nossa, eu me apaixonei pelos personagens, me apaixonei pela história. Nossa, encontrar uma autora nacional que escreve sobre fantasia de piratas, eu fiquei, nossa,
eu tenho que ler isso. E eu fiquei completamente encantada com os personagens, com a história. Eu me identifiquei muito com o Caspar em vários momentos. Eu me apaixonei pelo poeta, ele é muito fofo. Nossa, Nadia Kim é um lugar seguro. Pelo menos no primeiro livro, porque do jeito que as coisas estão indo, você só fica um pouquinho desesperado. Mas isso é o charminho da Ana Lu e a gente adora também, sabe? Inclusive, por causa do almanac, a Nara virou uma das minhas preferidas. Porque eu amo desenhar ela agora, gente. Eu não consigo parar de desenhar ela, ela é perfeita. Como foi o processo de criação de vocês e os desafios que enfrentaram durante o projeto? Caos. Completo caos. Esse foi meu primeiro trabalho. Era o meu primeiro projeto, o primeiro projeto que eu já fiz na minha vida. E quem me chamou para participar desse projeto é uma das atualmente escritoras favoritas. Uma das minhas maiores inspirações da atualidade. Eu fiquei, meu Deus! Ilustrar uma revista logo de cara como seu primeiro trabalho é muita coisa, é muito pesado e é uma coisa pra gente mais experiente, né? Mas eu fui teimosa e eu fui de cabeça e... Foi um ótimo caos, foi um caos maravilhoso! Nas primeiras reuniões que a gente teve, eu já tava super empolgada, a Lia também, e a Ana Lu também. E a gente falou primeiramente das ideias que a gente tinha pra colocar nas páginas. E eu tava anotando tudo, e depois eu fiz até um projeto de como ficaria cada página, porque eu ia montar também. E aliás, fica um segredo... que eu não sei se eu já contei isso pra Ana Lu, talvez ela esteja descobrindo agora editando esse vídeo, mas numa das primeiras reuniões que teve, eu tava responsável por ilustrar, assim como a Lia. Mas eu fui lá e falei pra Ana Lu, Ana Lu, eu sei algumas coisinhas de edição, dá pra eu fazer a diagramação também e a montagem das páginas. E ela falou, sério? Eu falei, sério? Eu sou uma farsante. Eu percebi que eu não sabia quando eu comecei a fazer o projeto. E eu aprendi muita coisa no caminho, me frustrei. Eu nunca tinha trabalhado com data, né? Então eu tive que aprender a correr, a Sky, sabe? Tomei um perrengue naquela moqueca, gente. Nossa. E eu tenho certeza que ela vai estar falando da moqueca. A moqueca foi o terror das nossas vidas. Eu acho que foi o que mais me marcou desse projeto, foi o fato do tanto que eu aprendi com isso no momento da montagem das páginas, na hora de fazer um design, tanto da pose de um personagem, como ele ia encaixar no cenário, como isso ia se relacionar com os textos que a Ana Lu mandou. Eu tive que aprender na marra sobre os meus processos para produção da HQ. Foi mais difícil para mim, porque eu nunca tinha feito uma HQ antes. Aqui no meu caderno eu tenho um pouco da minha mente enquanto eu tava fazendo a página da Nara. Eu queria entender como que o autor montava uma página, pra ter uma fluidez de leitura com imagem. Eu estudei como que a autora fazia a line art dos personagens. Esse é um transformista. A gente misturou um besouro com a carapaça colorida, um camaleão e um dragão chinês. Foi um processo. Eu só queria falar... principalmente o quanto esse projeto foi incrível e o quanto ele foi gratificante. Justamente pelo tanto que eu cresci, eu fiz um projeto com a minha autora favorita e com a minha artista favorita, que, nossa, trabalhar com a Lia nas ilustrações foi incrível. A gente tinha uma cabeça que pensava muito igual, e aí juntava tudo e a gente fazia as artes e... A gente tava com tanto medo de encontrar uma outra antes, e aí a gente começou a trocar ideia e a gente percebeu que a gente era mais parecida do que a gente imaginava. Gente que participou do concurso, se você não conseguiu fazer esse ano, faz no ano que vem, é muito legal. É muito, muito doido ver a sua arte estampada num negócio físico publicado, sabe? É muito doido. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Ana Lu. Muito obrigada de verdade pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. E eu sou grata pela oportunidade, pelo aprendizado, meu suor e o meu sangue naquilo ali. Eu agradeço a Nadia Kim, ao nosso livro querido, aos nossos piratinhas do coração. Por causa desse livro eu conheci todos vocês, eu tive essa oportunidade de ilustrar uma revista, né, de ilustrar um almanaque pirata. E eu conheci a minha melhor amiga. Que eu ganhei uma melhor amiga, que é a Lia. Eu sou muito, muito grata por esse livro lindo que me ensinou tanto sobre mim e sobre arte. E eu agradeço a você. Muito obrigada de verdade a todos vocês por serem tão pacientes, por apoiarem a gente. Esse projeto
foi muito especial pra mim. Pra sempre vai ficar no meu coração como o projeto mais especial que eu já tive, né? Aprendizado, família, amizade e muito caos. E eu acho que é isso que é Nadia Kim. Até a próxima! É isso. Yay! Bisu! E é muito legal porque nem todas essas coisas que a gente resolveu colocar no almanac entraram no final. Então tem vários esbocinhos, assim, das meninas que elas mandavam no grupo e que eu adorava, que eu ficava assim, ai, que lindo! Mas que acabaram não entrando, assim, na versão final. Claro que são coisas que eu mandei elas não botarem fora, porque são lindas. E esse almanac tem muita coisa focada ali no livro 3. Alguma coisa do 4 também, mas como a gente esquematizou antes do lançamento do 4, ainda tem, sei lá, os momentos mais marcantes são de coisas que aconteceram antes do livro 4 de fato acontecer, né? Mas tem alguns esbocinhos, assim, de coisas que a gente esquematizou que a gente queria. Então vamos pro que interessa, que eu sei que vocês estão querendo ver o nosso tour completo do Almanac Pirata. Começando por essa capa genial, que é com a nossa queridíssima odiada Nara West, né, que é uma vilã que aparece ali no livro 3. Cara, essa contracapa, na verdade, né, tem o desenho do Caspar e da Nemui. Só que inicialmente não era pra ser isso, só que ali no finzinho do projeto elas estavam correndo. E aí elas me mandaram assim, fanart do Caspar com a Nemui, porque tem criança chorando aqui e todo mundo quer ver isso, deu, tá bom. E realmente ficou um amorzinho. Eu quero saber nos comentários se vocês são time Caspar e Kim ou Caspar e Nemui. Polêmico. A gente tem aqui também algumas notas da equipe, né? Da autora, das ilustradoras. PS da Nalu, nenhuma Sky ou Lia foi sequestrada ou trancafiada em um sótão pra trabalhar pra mim. Eu só faço isso com o narrador. Inclusive tem ali também o Instagram delas pra vocês seguirem, porque elas são simplesmente talentosíssimas. Temos mais receitas, assim como a gente tinha no primeiro almanac, a gente tem aqui também. Tô louca pra testar com vocês algumas. A gente tem a moqueca do Ted, os sucos tropicais de Winnie Kenek, que são receitas da Madame Russo, chocolate quente pra aquecer qualquer coraçãozinho no inverno com a APA, e dica do Jimmy, palitos de queijo do Festival da Lua de Fogo. Que a gente sabe que lá desde o primeiro livro ele é viciado nisso. E agora uma das minhas partes favoritas de todo o almanac, quiz de par perfeito com o Garu. Vai dar namoro. Então tem algumas perguntinhas, tipo, bem revista Capricho, assim, sabe? Pra gente fazer, pra gente se divertir, como: o que faz você se apaixonar por uma pessoa? Qual seria o encontro perfeito de vocês? Qual é a sua linguagem do amor? Qual é o seu tipo? E o que você mais preza em um relacionamento? Aí tem ali as respostinhas, né? Tem 5 opções. E aí logo do lado a gente tem as dicas de relacionamento com o Caspar e o Garu. E aí é eles conversando, assim, o Caspar falando que ele é o maioral pra falar sobre isso, porque ele já beijou muitas meninas durante a série toda. E aí o Garu pede pra ele contar o segredo dele e ele fala: ah, são as bandanas. E daí o Garu fica tipo, interessante. O Garu quer conquistar o poeta e o Caspar fica assim: não, cara, eu não vou te ajudar a conquistar o poeta. Mais tarde, então, a gente tem um tutorial de como jogar e alguns golpes de Crau que eu Sereia, que é o jogo que eles jogam no livro, com o baralho de Bundum. Né, a gente tem algumas cartas que já foram lançadas para alguns fãs durante a Bienal e a gente tá pensando também em colocar no site de novo, né? A ideia inicial é que serão 52 cartas de monstros marinhos e piratas e que no final realmente vai virar um baralho. Ainda é um processo, tá? Né? A gente tá pensando. Mas a ideia é no final ter um baralho jogável mesmo, né? Então aqui a gente conta alguns golpes que o Caspar e o poeta usam durante os jogos, né? Como, por exemplo, se a gente combinar um monstro marinho com um capitão específico, a gente tem um golpe especial. E tá muito legal, repetindo, eu amo essas coisas interativas e no futuro eu quero que Nadia Kim seja assim, ó, um mundo inteiro a se explorar, que a gente tenha coisas que a gente possa jogar na vida real. Eu quero, inclusive, fazer um jogo de tabuleiro de Nadia Kim, eu tenho algumas ideias. Eu acho que ia ser incrível. Tipo um mapa, assim, e daí, tipo, cada pessoa ou é um capitão ou é um barquinho, uma embarcação, e tem vários monstros marinhos espalhados em uma ilha, e tem vários pontos estratégicos pra gente conseguir um tesouro, e aí tem algumas opções do que a gente pode fazer, né? Se a gente quer duelar contra o capitão pra roubar o tesouro dele, ou ir atrás de um tesouro precioso, mas que tem que lutar contra um monstro marinho. Muitas ideias, muitas ideias. Então a gente chegou ali no nosso mural de memórias, que isso aqui também foi votação dos fãs, né?
sobre os momentos mais marcantes da série. Então a gente tem ali o aniversário da Jack, o Caspar com o Derek, que é o maninho dele, e é por isso que ele preza tanto usar as bandanas, e ele deu uma bandana de presente pro Jimmy, porque pra ele é um sinal de fraternidade. A gente tem ali o Caspar treinando a mira com a Kim, e o poeta com uma maçã na cabeça. O quase beijo do Jimmy com a Jack no final do livro 3, quando começa a chover e o Patrick Hall vai lá e estraga, maldito. Todo mundo sabe o momento que deu raiva geral. O beijo falso da Jack com o Jimmy não é só beijos que não aconteceram. O primeiro encontro do Jimmy com o Garou e a aposta de 320 coroas que o Garou ainda não pagou. O Jimmy escalando a Colina Trovão pra fazer a tormenta, icônico! A luta do John Kirk com Patrick Hall, super sexy do livro 2. Eles não admitem, mas eles são um casal, tá? Rolou altas revelações e altas declarações nessa cena. E a Kim tendo que cortar o cabelo no início do livro 4, porque o Killwaver tá segurando ela assim. E ela tem ali um momento Sakura Haruno. Sim, perfeita, super referência. E essas páginas aqui, nossa, foram uma das últimas que as meninas fizeram. A Lia, se eu não me engano, desenhou e a Sky pintou. Gente, tava apertadíssimo o prazo, 2, 3 dias antes do Almanac lançar, elas me mandaram essa bomba, assim. A cena da primeira aparição da Nara West na Torre do Farol, e ela simplesmente mandando ver no tecido acrobático com um violino e um cara meio zumbi. Sério, isso aqui faz eu querer ter uma HQ inteirinha de Nadia Kim. Vocês despertaram um desejo em mim que eu já sabia que eu tinha, mas que eu não sabia que eu precisava tanto. Então agora a gente também tem uma sessão de moda com a Scarlet Drake, nossa super capitã rainha pirata, pernas vermelhas, todas as tendências de inverno dos 7 mares e alguns comentários dela de alguns looks que se sobressaíram durante as batalhas. A gente também tem uma página inteira do arsenal do Jimmy, porque agora a gente sabe que ele virou ferreiro e ele tá trabalhando ali, forjando espadas, afiando lâminas e facas. Ai, eu tô adorando esse novo Jimmy. E aí a gente mostra ali um pouquinho sobre como ele criou a tormenta e algumas outras ideias de outras espadas que ele tá fazendo. Inclusive tem um spoiler de uma que ele vai fazer no livro 5 com o poeta, tem um esboço da espada ali, e qual vai ser o nome dela. E do lado a gente tem as invenções do poeta e ele conta um pouquinho sobre como ele trabalha ali nessas engenhocas dele. A gente também tem uma página inteirinha de horóscopo, que a gente já sabe que o mundo de Nadia Kim é dividido em 12 anos, como o calendário chinês. Cada ano é de um animal, então a gente tem o ano da raposa, do tigre, da fênix. E os signos, mais ou menos, também trabalham nesse sentido. Cada mês é um mês de alguma coisa e esses nomes se repetem, como o mês da raposa, o mês do tigre, o mês da fênix. Só que eles funcionam como se fosse o sol e o ascendente. Então, tipo, digamos, eu nasci no ano da fênix, mas eu nasci no mês da carpa. Então eu sou uma fênix com ascendente em carpa, digamos. Funciona mais ou menos assim. E o único mês que trocou de nome é o mês de setembro, que ele era referente ao ano do gafanhoto, que era um ano, tem ali em algum dos livros, em Um Pergaminho Perdido, era um ano que era meio amaldiçoado por pragas, era visto como um mau agouro mesmo. E então, na hora de criar o nome desses meses, eles trocaram o signo para o signo do cervo, pra tirar essa maldição dessas crianças que nasciam nesse mês. Que são os virginianos. Oi! Tem alguém aqui virginiano também? E do lado, gente, isso foi puramente ideia delas, tá? Uma página inteirinha de spoilers. Segredos de Elo. Elas assim, ai, por que a gente não faz, né, uma página com os spoilers? Esse é tão legal. Elas realmente acham... Não, elas na minha cara, assim, como se eu não fosse perceber. Mas como eu adoro dar um spoiler, né, eu caí. Que nem um patinho. Enfim. Então eu não vou falar muito sobre essa página, mas tem eu e o Elo desenhadinhos ali embaixo. E alguns spoilerzinhos que vocês podem ou não ter ouvido por aí, pela internet ou em alguma live, ou pode ser totalmente exclusivo para quem tá vendo pela primeira vez. Ali no finzinho a gente tem uma página de jogos, a gente tem um Palavras Cruzadas, um caça-palavras e um labirinto para vocês encontrarem o baú do tesouro. Algumas fanarts que participaram do concurso, algumas homenagens a desenhos que não necessariamente ganharam, mas que eu achei lindos e eu fiquei assim, cara, eu preciso colocar no almanac porque esse pessoal merece muito. E claro, o nosso pódio de vencedores. E mais uma vez agradecendo a todo mundo que participou no concurso, vocês são incríveis e Nadia Kim não ia ser nem... sei lá, não ia ser nem 1% do que é se eu não visse o quanto de carinho vocês põem nos desenhos de vocês, nas artes, e não só isso, mas também nas mensagens que eu recebo.
E esse fandom é nosso, essa família é nossa, e a gente tem criado uma coisa muito legal. E é isso, gente, espero que tenham gostado. Se alguém quiser participar do concurso, fica de olho nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. Ele deve abrir ali no finzinho do primeiro semestre pro segundo. E claro, se vocês quiserem participar do nosso time para os próximos almanaques, esse é o momento de vocês de brilhar. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o link pra quem quiser comprar o almanaque. Ele ainda tá em pré-venda, ele tá em desconto, se eu não me engano, com 15%. Vou deixar também o link pra comprar os livros, pra quem tem interesse. Ali também o nosso grupo de fãs do Telegram. A playlist do Spotify de Nadiaquinha, vocês já sabem. Enfim, beijão, vejo vocês no próximo vídeo.